O Espírito Santo é um dos temas mais importantes na Bíblia Sagrada. Observamos que já no segundo versículo de Gênesis, nós vemos a menção do Espírito Santo, quando Moisés, já com seus 80 anos de idade, começou a formatar, a aglutinar todos os ensinamentos verbais que os patriarcas haviam de geração em geração passado de pais para filhos, a respeito da criação. Moisés, quando ele começa a escrever o livro de Gênesis, no capítulo 1, ele, inspirado, começa a dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Já no segundo versículo de Gênesis, nós vemos a menção do Espírito Santo. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele atuava nos profetas, nos patriarcas, esporadicamente. Nós vemos a manifestação do Espírito Santo já no segundo versículo da Bíblia. Nós vemos a manifestação do Espírito Santo quando Moisés começou a edificar o tabernáculo. E nós vemos que, quando Deus revelou a Moisés os utensílios do tabernáculo, como deveria ser feita todas aquelas coisas que Deus havia revelado: o propiciatório, a arca da aliança, o altar de bronze, os querubins. E Moisés, então, ficou preocupado, porque Deus havia lhe dito: fazei tudo conforme eu tenho determinado. Mas Moisés não sabia que o Espírito Santo de Deus seria distribuído para dois homens que foram exímio artífice. E aqueles homens, Bezaleel e Aholiabe, eles receberam uma porção do Espírito Santo de Deus. E eles então tiveram a habilidade de fazer tudo conforme Deus havia revelado para Moisés. Nós vemos no Antigo Testamento a atuação do Espírito Santo, quando Deus
ordena para que Moisés escolha 70 anciãos para serem líderes de maiorais e de minorais. A Bíblia diz que Deus, ele retirou do Espírito Santo que estava em Moisés e repartiu para os 70 homens escolhidos de cada tribo. E quando aqueles homens receberam uma fagulha do Espírito Santo nas suas vidas, eles começaram a profetizar no arraial. 2 deles, Eldade e Medade, que não haviam saído das suas tendas, mas estava dentre os arrolados para a liderança. Dentro das suas tendas, eles receberam o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando aqueles homens receberam a porção do Espírito Santo, eles começaram a profetizar no meio do arraial. Porque o homem, quando recebe uma fagulha que seja do Espírito Santo na sua vida, há uma manifestação, há algo que transcende aos sentimentos humanos. E Eldade e Medade, eles sapateavam no meio do arraial, rodopiavam e profetizavam. O moço, chamado Josué, servo de Moisés, olhou para Eldade e Medade e os repreendeu. Chamou Moisés e disse: Senhor meu, repreende-os, porque eles estão profetizando. Até então somente Moisés era tido como profeta. E Moisés falou algo que faz palpitar o nosso coração e lacrimejar os nossos olhos, quando nós nos deparamos com a expressividade do grande profeta. Oxalá, Josué, que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe desse do seu Espírito. Aleluia. Moisés sabia o que é ser possuído pelo Espírito Santo. Moisés sabia o que é sentir o Espírito Santo. Moisés sabia o que é ter comunhão com o Espírito Santo. E naquele momento Moisés, ele desejou que todo o povo de Deus experimentasse uma porção do Espírito Santo, que somente era derramado sobre reis, sacerdotes e profetas. No livro de Juízes, nós vemos a manifestação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele atuou na vida de Jefté, na vida de Débora, na vida de Sansão. O Espírito Santo era a força motriz que fazia com que Sansão manifestasse aquela força colossal para desbaratar os inimigos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jessé recebeu a visita de Samuel, que veio ungir um dos seus filhos,
para rei de Israel. E quando mandaram chamar Davi ali do campo, e quando Davi recebeu a unção do Espírito Santo, a sua vida nunca mais foi a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele atuou na vida de Davi, de maneira que foi o seu reino alargado e estendido. As conquistas de Davi, as peripécias, as epopeias de Davi, transmitida nos salmos e nos cânticos das mulheres que viam a presença do Saul, dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo era conhecido no Antigo Testamento, mas a revelação não tinha sido dada na sua plenitude, mas havia uma essência do Espírito Santo na vida dos homens vocacionados e chamados por Deus. Um deles que experimentou uma porção da revelação escriturística foi Jó. No capítulo 33 do seu livro, Jó, ele brada dizendo: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus atuou na vida dos profetas, profetas como Isaías, como Jeremias, o profeta chorão, Ezequiel, o profeta do mistério e da revelação, o homem que viu o carro de fogo, o homem que teve visões extraordinárias. O Espírito Santo atuou possantemente na vida dos santos do Antigo Testamento, mas agora o Espírito Santo, ele é revelado pelo nosso Senhor Jesus como nunca antes. Os 3 capítulos que Jesus traz os seus discursos antes da sua morte, capítulo 14, capítulo 16 e capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de São João. Em todos esses 3 capítulos, ele fala a respeito do Espírito Santo. Havia uma preocupação nos discípulos. Por quase 3 anos e meio, Jesus Cristo havia exercido o seu ministério. Eles estavam com um coração turbado. E Jesus então começa a proferir o seu ensinamento, dizendo: olha, não turbe o vosso coração, não estejam preocupados, porque nos capítulos 14, 15 e 16, Jesus vai falar a respeito da necessidade da sua morte. Aquele que havia estado com Pedro, com Tiago, com João, os discípulos mais próximos,
em todos os momentos, caminhando ali, nas praias da Galileia, adentrando os seus barcos e navegando pelo mar da Galileia, presenciando aquele mestre amado, o mestre inesquecível, o mestre Jesus. Eles haviam experimentado uma comunhão indizível. Eles haviam visto coisas extraordinárias. Eles acalentavam a esperança de que o Senhor Jesus era aquele que iria os livrar do domínio romano. Uma das razões que alguns historiadores e teólogos explicam porque Judas traiu Jesus, foi porque Judas, neste momento, ele não conseguiu processar esta informação que estava sendo transmitida pelo grande mestre. Judas era de uma seita judaica chamada Zelotes, que tinha a esperança de que Israel fosse restaurado, de que o Messias se manifestasse e triunfasse sobre os romanos. E Judas ficou decepcionado quando Jesus Cristo lhe disse: o meu reino não é deste mundo. Ele não conseguiu entender, não conseguiu processar essa mensagem. E esta foi uma das razões porque Judas, ele entregou Jesus. Os discípulos estavam carregados de tristeza. Mas Jesus, então, ele lhes traz esta revelação. Olha, é necessário que eu volte para o lugar onde primeiro eu estava. É necessário que eu volte para o Pai. Eu e o Pai somos inseparáveis. Eu e o Pai somos um. E é necessário que eu volte para junto do Pai. Mas tem uma coisa: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aleluia. O que Jesus está dizendo aqui? No grego, Jesus está dizendo: eu vos darei outro. A palavra outro aqui no grego é allos, e consolador é paráclito. Eu vos darei outro, da mesma espécie que eu sou. Eu vos darei outro, da mesma natureza que eu sou. Eu vos darei outro da mesma substância. Eu vos darei outro igual a mim. Jesus está trazendo ali uma das revelações mais lindas da Bíblia Sagrada. Jesus está trazendo aqui para os discípulos o conhecimento de um outro personagem.
O Pai foi conhecido no Antigo Testamento como Yahvé, como Elohim, como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Em todo o Antigo Testamento, Deus é conhecido dos judeus. Nós vemos no Antigo Testamento, em algumas porções da Bíblia, esporadicamente, a manifestação do anjo do Senhor. Jesus Cristo, em uma cristofania, mas Jesus Cristo, como Filho de Deus, como outro da mesma essência de Deus, ele só foi conhecido quando ele encarnou, quando o Verbo se fez carne, quando ele coabitou conosco, quando ele tabernaculou conosco, quando ele esteve aqui no mundo como homem. Então passou-se a conhecer a outra revelação, Jesus como parte indivisível de Deus. Ora, não foi isto que ele disse para Filipe, quando Filipe o retárgua dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Jesus olha para Filipe, fita-lhe os olhos e diz: eu estou há tanto tempo convosco, Filipe, e você diz: mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos da mesma substância. Eu e o Pai somos da mesma natureza. Eu e o Pai somos da mesma essência. Esta revelação já estava clara para os discípulos. Aleluia! Mas agora, Jesus começa a descortinar os seus olhos, aleluia, começa a derramar mais um pouquinho da sua revelação sobre as suas vidas. Eu vos darei um outro consolador. Talvez aquelas palavras de Jesus Cristo foram tão impactantes nos discípulos, que eles ficaram sem entender o que Jesus Cristo estava dizendo. Mas o Senhor Jesus, Ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, nem o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ora, o Espírito Santo habitando nos discípulos era algo novo. O Espírito Santo habitando no homem era algo inédito na história da humanidade. Porque até então o Espírito Santo, ele não habitava no ser humano. Por mais santo, por mais ungido, por maior que fosse o chamado, a vocação dos reis, dos profetas, dos sacerdotes, dos patriarcas do Antigo Testamento, nenhum deles foram habitados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado na sua plenitude.
O Espírito Santo, ele vinha, ele atuava e voltava. Por isso que Jesus diz agora: olha, eu vou vos fazer uma promessa. Quando eu for, eu vou enviar o Consolador. Agora tem uma coisa: esse Espírito que eu vou enviar, ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode ver, porque também não pode conhecer, porque o Espírito Santo, ele é muito puro, mas ele estará em vocês, ele habitará convosco. E Jesus então, ele diz no versículo 18: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Agora, algo espetacular, algo tão grandioso, Jesus estava revelando para os discípulos, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, era fato para eles. Que Jesus Cristo era o prometido, era certo para eles. Pedro, o apóstolo, ele já havia verbalizado esta verdade, quando ele expressivamente disse, no Monte da Transfiguração: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas havia algo também que aqueles homens ali da Galileia tiveram a percepção e o conhecimento, é que o Verbo de Deus, o Filho unigênito de Deus, havia se tornado um de nós. Portanto, havia se despido de toda a sua glória, de todo o seu poder, de todos os seus atributos divinos, quando ele se tornou um de nós. Porque o escritor aos Hebreus, ele diz lá no capítulo 2, versículo 14: assim como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas. E quando o Senhor Jesus Cristo encarnou, quando ele veio da glória e se tornou um humano, ele deixou de lado toda a sua essência divina, continuava sendo Deus, mas ao mesmo tempo era 100% homem. Estava limitado pelo tempo e pelo espaço, como estão limitados todos os mortais. Mas aqui Jesus Cristo está dizendo para os discípulos: é necessário que eu vá, porque se eu não for, também o Consolador não virá. O Pai não pode ficar sozinho. Eu já estou aqui, o Espírito está lá junto do Pai,
Mas quando eu for, eu mandarei o Espírito Santo. Você não está entendendo, crente. Você não está entendendo o que Jesus Cristo está dizendo aqui agora. Eu estou limitado. Eu estou preso nesta matéria, nesse espaço geográfico. Mas quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo na sua plenitude. Eu vou enviar o Espírito Santo na sua divindade. Eu vou enviar o Espírito Santo com todo o seu fulgor, com toda a sua força, com toda a sua graça. E o Espírito Santo do Senhor, Ele cobrirá toda a terra. Algumas coisas que o Espírito Santo não é. O Espírito Santo não é a força de Deus. O Espírito Santo, ele não é a unção de Deus. O Espírito Santo, ele se manifesta destas formas. Ele se manifestou desta maneira no Antigo Testamento. Mas além de tudo isso, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele tem personalidade. O Espírito Santo, ele é Deus, assim como Jesus é Deus e como o Pai é Deus. Nós vemos a manifestação da Trindade. Quando falamos da Trindade, falamos de uma doutrina muito complicada para nós entendermos o que é a Trindade. A Trindade são três pessoas distintas: Pai, Filho, Espírito Santo, mas possuindo apenas uma divindade. O Espírito é Deus, Jesus é Deus, o Pai é Deus, mas há um só Deus, e um só Senhor, e um só mediador entre Deus e os homens. Quando Jesus Cristo estava sendo batizado no Jordão por João Batista, Jesus Cristo estava sendo imergido às águas. O Espírito Santo veio como uma pomba, e o Pai bradou dizendo: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo é uma pessoa, e como tal, o Espírito Santo, ele deseja ter comunhão com você. Ele deseja falar com você. Ele deseja manter um diálogo com você, conosco. O Espírito Santo, ele é dotado de vontade. O Espírito Santo, ele tem vontade. E o desejo do Espírito Santo é manter uma comunhão próxima com a igreja, assim como Jesus mantinha aquela comunhão com os discípulos. Por isso que ele é chamado de Paráclito, chamado para estar ao lado,
Por isto que ele é chamado de Consolador. Mas o Espírito Santo, ele é um cavalheiro. Ele não força. Ele fala aos nossos ouvidos. Ele fala aos nossos corações. Ele fala à nossa alma e ao nosso espírito, tentando nos convencer da necessidade que temos de manter um relacionamento próximo com Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá no capítulo 15, versículo 26, Jesus diz: quando porém vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo, ele testifica a respeito de Jesus. É o Espírito Santo que testifica a respeito da salvação. É o Espírito Santo que testifica na tua vida, crente. Aleluia! Dizendo: você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é diferente, você foi comprado por bom preço. É o Espírito Santo que fala conosco. Aleluia. No capítulo 16, Jesus diz no versículo 7 para os discípulos: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vos vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. O homem, ele é mau desde a sua meninice. Trazemos o pecado original conosco quando nascemos. Trazemos o pecado congênito. O pecado está arraigado no ser humano. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem por si só, ele não pode chegar ao conhecimento da verdade da palavra de Deus. O homem, no seu estado pecaminoso, ele não pode conhecer a Deus. Mas o Espírito Santo que Jesus Cristo prometeu para os discípulos, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! É por isso que nós ouvimos aquela voz na nossa consciência, quando somos tentados, o Espírito dizendo: não faça isso, isso é errado, não faça isso, isso não está certo. E nós então damos um passo atrás. É o Espírito Santo que nos convence da justiça de Deus.
quando o nosso adversário, o nosso acusador, ele vem nos acusar dizendo: olha, você já fez isso, você já fez aquilo, você já praticou isso, você já praticou aquilo outro. Mas o Espírito Santo veio dizer: você foi lavado, você foi santificado, você foi purificado, você foi justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Espírito Santo que nos convence do juízo de Deus. É o Espírito Santo que convence a humanidade de um juízo que virá sobre esta terra. É o Espírito Santo que convence o homem dizendo: olha, haverá um dia em que todos haverão de comparecer perante o tribunal de Cristo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Tenho muito ainda que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Tenho muito para falar, disse o mestre da Galileia. João, finalizando o seu livro, ele disse que se fosse escrito todos os discursos de Jesus, todas as suas obras, tudo que ele fez, ele cuidava que nem mesmo todos os livros do mundo poderia conter os seus escritos. Mas aqui Jesus Cristo está dizendo: olha só, tenho muito que dizer, mas vós não podeis suportar agora. Eu ainda tenho que completar a revelação. Ainda não havia sido escrita os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Os atos dos apóstolos ainda não tinham sido registrados. A carta de Paulo aos Romanos também não, nem a sua epístola, primeira aos Coríntios, nem a segunda aos Coríntios, nem Gálatas, nem a sua epístola aos Filipenses, aos Colossenses, a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Tito também não havia sido escrito, Timóteo, Filemão, Hebreus, Tiago, João, Pedro, Apocalipse, nada disso havia sido registrado. Mas Jesus disse: mas quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim, e vos anunciará todas as coisas que há de vir. Aleluia. Por isso que lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 29, quando Jesus ele sobe ao Monte das Oliveiras para subir aos céus, ele dá um conselho para os discípulos dizendo: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Eles estavam ansiosos para dar um testemunho.
eles estavam ansiosos para começar a espalhar a mensagem, falar a respeito da ressurreição. Mas Jesus diz: olha, haverá um grande evento que acontecerá, fique em Jerusalém. E eles ficaram ali por 10 dias no cenáculo orando: Senhor, envia a promessa, envia a promessa, envia a promessa. Aleluia. E de repente, diz-nos Lucas, lá no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, estando todos eles por 10 dias assentados no mesmo lugar, de repente, ouviu-se do céu um barulho, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu a casa onde todos estavam assentados e reunidos. E de repente, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em outras línguas, repartidas sobre eles como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Aleluia, a promessa de Deus. Aleluia, a promessa de Deus, a promessa de Deus. O profeta Joel já havia vaticinado, dizendo que nos últimos dias, assim diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões, os meus servos e as minhas servas profetizarão. Aleluia. Oh, Rachandarassuri Bicalabás, Remanassori mais Senines, Remanachandarassúbia. Oh, Espírito Santo de Deus, o Espírito prometido, o Espírito enviado agora para a igreja. Estamos vivendo a dispensação do Espírito. Estamos vivendo o tempo do Espírito, o tempo da plenitude do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Está fazendo agora 110 anos que o Espírito Santo batizou a primeira brasileira em Belém do Pará, a nossa irmã Celina de Albuquerque, a primeira crente batizada no Espírito Santo. E de lá para cá, o mistério do Espírito está vivo como nunca. A chama do Espírito Santo está acesa nos nossos corações. Ainda que o morrão fumegue, aleluia, aleluia, o fogo arderá continuamente no altar, ele não se apagará, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós vemos em todo o livro de Atos dos Apóstolos a atuação do Espírito Santo, a operação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo,
o seu agir, o seu querer, a sua plenitude, a sua graça, a sua manifestação. Aleluia! Lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, os apóstolos estavam ali reunidos, congregados, orando a Deus, e o Espírito Santo disse: separa-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo tem vontade, o Espírito Santo, Ele concede dons espirituais. Aleluia! Eu creio na atualidade dos dons espirituais. Eu creio no batismo com o Espírito Santo, com sinal inicial de línguas de fogo. Aleluia! O diabo tem feito de tudo para apagar a chama do Espírito. O diabo tem feito de tudo para fazer com que os crentes achem que a atualidade dos dons espirituais não estão mais em vigor. Mas eu quero vos dizer, aleluia, que enquanto a igreja do Senhor estiver nesta terra, aleluia, aleluia, o azeite não vai faltar, o azeite não vai faltar, o azeite não vai faltar. Se coloca de pé, aleluia. Cadê o grupo? Aleluia, o grupo de louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Vem Espírito Santo, vem, vem, vem Espírito Santo de Deus. Vivemos tempos terríveis, tempos de trevas, tempos de infortúnio, mas nós temos o Consolador, nós temos o Espírito Santo de Deus. Está em você, Ele está em você, Ele está em você, Ele está em você. Algo novo faz meu coração arder de novo, aleluia, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Feche os teus olhos, chama o Espírito, deixa o Espírito de Deus louvado seja o nome do Senhor. Adore a Deus, adore a Deus. Diga uma palavra de louvor para o Espírito Santo. Diga a Ele: Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, batiza o teu povo. Espírito Santo, batiza o teu povo. Espírito Santo, Espírito de Deus, batiza, batiza, batiza. Manifesta a tua graça, a tua glória, o teu poder. Adore, adore, adore. Adore, 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 adore. Adore a Deus, adore, adore, adore. Santo Espírito, aleluia, Santo Espírito, desce com fogo, incendeia, 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 incendeia.
vive no meio da igreja. O Espírito Santo ainda reina sobre a sua vida. Receba da presença do Espírito. Renova a tua igreja, Senhor. Vem, Espírito Santo. Receba da presença, receba da presença. Não vai. O Espírito Santo não vai parar. A unção de Deus não vai parar. Faz teu coração fazendo todo medo que se seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito Santo. É o próprio Deus, fazendo morada na sua vida. Tu me convidas, tu me amas, não me acefalha. Tu me gasta, remalabia, soqueteia. Ele é uma pessoa. Ele quer ter contato íntimo com você. Ele quer fazer parte da sua vida. O Espírito Santo tem desejo, tem vontade. Espírito vem, Espírito Santo. Aleluia. Espírito vem, oh Espírito Santo. Eu quero viver ao